E na sequência teremos agora a nossa palestra final com a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e professora de Direito no IDP Brasília. Com a gente, Miriam Wimmer. Olá, Miriam, boa tarde. Olá, Ângela, como vai? Tudo bom? Boa tarde a você, a Graça, a todos que estão acompanhando. É um prazer participar desse evento. Muito obrigado, estamos bem e agora ainda melhores, não é, com você participando do nosso evento. Então, fique à vontade, por favor. Ótimo, Ângela. Eu me programei para fazer uma fala de mais ou menos 25, 30 minutos, para sobrar um tempinho depois para a gente poder conversar, trocar mais ideias. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Então, o tema muito instigante que me foi proposto é esse: privacidade, vazamentos e o novo normal, né? Agenda ANPD. E eu sei que hoje pela manhã meu colega, o diretor Arthur Sabá, também esteve com vocês, certamente compartilhou algumas informações relevantes sobre o que nós estamos fazendo. Então, eu pensei em dividir minha fala em mais ou menos 2 minutos, né? Em 2 momentos. No primeiro momento, falar um pouquinho sobre a ANPD, sobre o nosso planejamento, sobre as coisas que a gente está desenvolvendo nesse momento, e depois focar um pouquinho mais na relação complexa que existe entre proteção de dados pessoais e segurança da informação, né? A gente vê hoje muito frequentemente o uso de termos como privacidade de dados, ou a ideia de que segurança da informação é a mesma coisa que proteção de dados pessoais, e eu acho que é oportuno a gente explorar um pouquinho esses conceitos também para a gente poder entender como eles contribuem, né, um para o outro, como eles se relacionam mutuamente. Então, com isso, vou começar falando um pouquinho sobre a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Eu tenho certeza que muitos dos que nos acompanham hoje acompanharam também atentamente toda a discussão que conduziu à aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD começou a ser discutida ainda no âmbito do Poder Executivo em 2010, 2011, né? E a gente teve quase uma década aí de discussão até que ela tenha entrado em vigor. Então, a LGPD foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2018, sancionada pelo então presidente Michel Temer, né? E foi uma lei que realmente trouxe um paradigma novo para o Brasil, um paradigma ex ante de proteção, em que ao invés de correr atrás do prejuízo depois que o problema tiver ocorrido, a gente busca assegurar que antes de qualquer atividade de tratamento de dados pessoais, se verifique que há uma base legal, que sejam respeitados os direitos dos titulares e também observados os princípios da LGPD. Então, é uma norma realmente ampla, né, e ela teve como peça central a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui foi outra novela, né, quem acompanhou mais de perto sabe que em 2018, quando a LGPD foi sancionada, houve o veto presidencial à criação da ANPD, e isso se deu por razões jurídicas, né, razões de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porque, conforme a nossa Constituição, o Poder Legislativo não pode criar órgãos da administração pública, somente o Poder Executivo pode fazê-lo. Então, houve ali em agosto de 2018 um veto, depois em dezembro foi editada uma medida provisória que veio a criar a autoridade, essa MP passou por uma discussão no Congresso, em meados de 2019, então a MP foi convertida finalmente em lei. E aí a gente teve uma outra discussão, porque no Brasil é tudo com emoção, né, pessoal? Então a gente teve uma outra discussão quanto à data de entrada em vigor da LGPD, né? Inicialmente o prazo de vacatio legis era de 18 meses, aí foi prorrogado para 2 anos, e quando a gente começou a se aproximar de agosto do ano passado, iniciou-se uma discussão sobre a conveniência ou não de nova prorrogação. E aqui é claro que nós sofremos o impacto da pandemia de Covid-19, que certamente teve um efeito econômico muito negativo para vários setores empresariais, e muito se argumentou de que a pandemia, associada ao custo de conformidade com a nova legislação e a ausência da ANPD, que ainda não havia sido criada naquele momento, justificariam uma nova prorrogação. Mas não foi assim que o Congresso Nacional entendeu. De fato, o Congresso, num movimento um pouquinho inesperado, decidiu manter a data original de entrada em vigor da LGPD, e aí, ato contínuo, o Poder Executivo tomou a iniciativa de criar a ANPD por meio do decreto 10.474, né? E o decreto 10.474 previu que entraria em vigor na data de nomeação, né, de tomada de posse do diretor-presidente da ANPD, o que de fato veio acontecer somente em novembro. Então a gente teve aí um curto período durante o qual a LGPD já estava em vigor, né, ela entrou em vigor em setembro, e a ANPD foi criada apenas um pouquinho menos de 2 meses depois.
E por que NPD, né? Essa é uma questão também que muito se tem discutido, assim, precisa ter uma autoridade, para que serve uma autoridade? Um primeiro ponto que talvez valha a pena frisar é que nós não somos uma agência reguladora, nosso papel, de fato, é outro, mas é muito comum que haja essa confusão com a figura das agências, porque nós temos certas características institucionais que se aproximam do desenho que a gente conhece de agências reguladoras, que são figuras criadas no Brasil ali na década de 90, no contexto de movimentos de reforma do Estado, né? Então, a NPD é uma instituição, é uma estrutura que se deseja que tenha certas garantias de independência na tomada de decisão, né? Nós somos também um órgão colegiado, nós somos dirigidos por 5 diretores que possuem um mandato fixo, né, que passam por sabatina no Congresso Nacional. Então, existe toda uma estrutura, uma caracterização que, de fato, se assemelha às agências, mas nós somos diferentes, porque nós, mais do que, e diferente de um órgão regulador, né, que vai regular um setor específico, nós temos a de proteção de direitos, né? E para dar conta dessa missão, nós temos um conjunto de competências bem parecidas com as de agências também, competências normativas, competências fiscalizadoras, competências também sancionadoras, né? E nós nos caracterizamos como órgão que tem um papel de ser um eixo central nesse nosso sistema brasileiro de proteção de dados pessoais. Porque, como os senhores também sabem, ainda antes da entrada em vigor da LGPD, nós já tínhamos, né, e continuamos tendo, na verdade, várias normas que tratam de proteção de dados pessoais sob uma ótica setorial, né, então nós temos normas em setores regulados, como o setor financeiro, o setor de telecomunicações, o setor de saúde, e também de maneira transversal, porque nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que já desde 1990 tem lá um capítulozinho que fala de bases de dados, por exemplo, né, e isso acaba gerando um ambiente muito complexo em termos de enforcement, né, de aplicação da lei, porque existem diversos órgãos que possuem competências que de alguma maneira se relacionam com as nossas, então não apenas agências reguladoras, mas também, por exemplo, os PROCONs, que muitas vezes atuam em casos de vazamento de dados, de incidente de segurança ou de violação de direitos, quando essas violações se dão no âmbito de relações de consumo. Então, o desenho que a LGPD trouxe é de uma lei geral, que se aplica a todos os setores da economia e também ao próprio governo, né, de maneira simétrica, e que é organizado por essa autoridade nacional, essa autoridade de proteção, que tem o papel de interpretar de maneira definitiva a LGPD. Então, a nós compete a interpretação da LGPD e também a nós compete com exclusividade a aplicação das sanções que estão previstas nessa legislação. Então, a nossa competência realmente ela é multidimensional, né? Além dessas competências que eu mencionei, competências tradicionais de normatização, fiscalização, sancionamento, a lei nos atribui também um papel informativo, um papel educacional, um papel de orientar e de apoiar os agentes de tratamento na busca por conformidade com a legislação. E, nesse sentido, é uma lei muito interessante, porque ela traz todo um estímulo à adoção de boas práticas por parte dos agentes de tratamento, por quem trata dado, né? Além de conceitos como privacy by design, security by design e by default também, né? Desde a concepção, se preocupar com esses elementos, conhecendo aí o papel que a própria tecnologia tem na conformação do ambiente no qual os cidadãos estão inseridos, né? Então, é uma autoridade que essencialmente se volta para fora, para se relacionar com o setor público, com o setor privado e com entidades internacionais que possuem competências análogas, né? Então, a NPD é um órgão bastante enxuto, eu trouxe aqui para os senhores o nosso organograma, vocês vão ver que realmente não é uma estrutura muito grande, nem muito complicada. Nós somos 5 diretores, cada diretor tem um assessor, um gerente de projetos, o diretor-presidente da NPD tem também uma chefia de gabinete, e aí nós temos vários órgãos, digamos assim, de atividade meio, então nós temos a área de administração, né, corregedoria, assessoria jurídica, ouvidoria, e nós temos 4 coordenações gerais que têm um papel mais finalístico, né, então uma delas é de relações institucionais internacionais, que tem o papel de se relacionar com autoridades de outros países do mundo e também com autoridades públicas brasileiras, né, seja em nível federal, seja também autoridades em nível estadual, municipal, inclusive aquelas que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Nós temos também a Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, que é uma área
que funciona quase como um think tank, né, que nos ajuda com avaliações técnicas, com pesquisa sobre novas tecnologias que geram impacto sobre o tratamento de dados pessoais. Nós temos a área de normatização e, por fim, a área de fiscalização. E para completar a nossa estrutura, a gente tem um conselho consultivo, né, o CNPD, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Privacidade, formado por 23 representantes de diversos setores da sociedade e também do próprio poder público. Então, mais ou menos esse é o nosso desenho, e de fato eu acho que um grande desafio tem sido começar a preencher essas caixinhas, né, e colocar essa estrutura para rodar. Então, em novembro, os diretores foram nomeados, só tinha 5 pessoas na NPD, que eram 5 diretores, né, e, de fato, quando a gente foi, né, tomou posse, o pessoal nos levou para uma salinha de reunião e disse, bom, vocês podem começar, né? Realmente é um grande desafio você começar a construir algo a partir do zero. Hoje nós somos já 26 ou 27 servidores, salvo engano, oriundos de vários órgãos públicos, também do setor privado, com formação em vários setores, formação multidisciplinar. Então, temos pessoas da área de direito, pessoas de áreas técnicas, né, ciência da computação, engenharias, temos pessoas também com expertise em gestão de projetos, em administração, e realmente eu acho que esse perfil plural é necessário quando a gente pensa em como proteção de dados pessoais é um tema transversal e como ele gera desdobramentos, né, em vários segmentos e várias áreas de atuação econômica. Nós também tivemos um grande esforço inicial de se tornar, digamos assim, visível para a sociedade, então nós criamos um site, nesse site a gente tem informações relevantes, temos algumas orientações, né, nós temos também nesse site alguns canais de contato, seja para os titulares, né, os titulares apresentarem dúvidas, reclamações, perguntas, seja também para as próprias organizações, né, as organizações públicas e privadas que tratam dados. Então a gente tem ali um canal para recebimento de denúncias, reclamações, a gente tem o caminho da lei de acesso à informação, que é um caminho que todo mundo que mexe com o poder público conhece muito bem, temos e-mail institucional, temos ouvidoria, então um esforço inicial também muito grande em se tornar, digamos assim, aberto e permeável à sociedade. E logo também do início nós publicamos o nosso planejamento estratégico, que foi um esforço realmente para compartilhar com a sociedade a nossa visão sobre para que serve a NPD e como a gente pretende trabalhar ao longo dos próximos 2 anos. Então esse é um planejamento que pega 2021, 2022, né, a gente vai refazê-lo, né, atualizá-lo 2022 para os anos subsequentes, e nós pensamos num planejamento calcado em 3 pilares, né, então, em primeiro lugar, essa ideia de fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais, e aqui eu comento que eu ouvi um pedacinho do painel anterior, em que se falava da importância de conscientização, né, como muitas vezes a engenharia social é um elemento que leva a grandes incidentes de segurança, e aqui nós temos também um desafio de conscientização, de disseminação de uma cultura de proteção de dados pessoais, que é algo que ainda não existe realmente de maneira muito arraigada no Brasil, inclusive porque essa é uma discussão recente, né, embora a gente tenha aí 10 anos de discussão de um projeto de lei, realmente foi somente com a entrada em vigor da LGPD, ou a sua aprovação em 2018, sua entrada em vigor em 2020, que a gente começou a ver a expansão desse debate para um grupo mais amplo, para além daquele nicho de especialistas, né, que desde sempre se preocupa com isso. Então, a gente entende que nós temos um papel aqui muito importante também de apoiar as organizações nos seus esforços de conformidade à legislação, por meio, por exemplo, de iniciativas de capacitação, de iniciativas de diálogo, de oitiva, né, pela expedição também de guias e recomendações que possam ajudar os agentes de tratamento a compreender o que deve ser feito e também ajudar os titulares de dados a conhecer os seus direitos. Então, esse é um grande pilar, né. O segundo grande pilar diz respeito ao nosso ambiente normativo, né, e aqui todo mundo que já olhou para a LGPD sabe muito bem que é uma norma extremamente complexa, né, uma norma que, enfim, primeiro ela é complexa pela sua transversalidade, por se relacionar com muitos setores, em segundo lugar ela é complexa porque são conceitos novos para nós, né, então, ao passo que na Europa, desde a década de 70 do século passado, existem leis de proteção de dados que trazem esses conceitos que a gente agora está começando a manejar, controlador, operador, encarregado, né, relatório de impacto, esses conceitos são novos no nosso ordenamento jurídico, e a gente entende que muitos dos aspectos da LGPD, de fato, requerem esclarecimentos adicionais, né, por meio da expedição de regulamentação pela ANPD.
Então, aqui a gente tem um segundo pilar voltado para o nosso ambiente normativo. E um terceiro grande pilar diz respeito à própria institucionalidade da ANPD, porque nós fomos criados assim de uma maneira muito enxuta, né? A gente tem aqui uma estrutura que é provisória, uma estrutura muito singela. Nós temos em todo o nosso organograma 36 posições, já incluídos os 5 diretores. Isso realmente é muito pouco para um país de 230 milhões de brasileiros, salvo engano são 20 ou 30 milhões de empresas que atuam no país. Então realmente nós temos aqui um desafio, de um lado, de ampliação do nosso quadro de servidores, do nosso orçamento, da nossa estruturação, digamos assim, física, né, ter uma sede, ter mesa, computador para todo mundo, porque nós estamos hoje ainda numa estrutura provisória. E talvez, assim, mais importante do que isso, a discussão sobre a nossa natureza jurídica, porque nós hoje estamos vinculados à presidência da República, nós somos um órgão da administração direta, e muito embora a gente tenha várias garantias de autonomia, por exemplo, os diretores têm mandato fixo, a gente, das nossas decisões não cabe recurso, né, ao ministro ou ao presidente, se entende que uma estrutura de autarquia, que é uma entidade da administração indireta, a semelhança das agências reguladoras, seria uma estrutura que de maneira mais segura nos traria essas garantias de independência, de autonomia, que são requisitos importantes quando se pensa numa autoridade que vai fiscalizar não apenas todos os setores da economia, mas também o próprio poder público, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos e que foi incluída no planejamento estratégico. Nós também, muito rapidamente, publicamos uma agenda regulatória, e aqui eu acho relevante frisar que não existe uma obrigação legal de publicar uma agenda desse tipo, isso foi uma opção nossa, né, dos diretores, porque nós queremos ser muito transparentes, muito claros sobre nossas prioridades, sobre o que a gente vai fazer nos primeiros 2 anos. E aqui, pessoal, eu queria frisar que é muito difícil a gente priorizar quando, de um lado, tem tantos assuntos que precisam ser normatizados, e de outro lado, quando tudo é urgente, tudo é para ontem, né, tudo já está atrasado, de certo modo. Então, aqui foi feito um esforço de priorização por parte da diretoria colegiada. É claro que não foi possível incluir todos os temas, né, todo mundo vai achar ruim, tal assunto ficou de fora, esse aqui entrou, por que esse antes daquele? Mas, de fato, foi fruto de uma reflexão dos 5 diretores, junto com as equipes técnicas, pensando, em primeiro lugar, nos temas que geram mais impactos, né, no dia a dia dos cidadãos e das organizações, e, no segundo lugar, do que é viável fazer nesses primeiros 2 anos, reconhecendo que a lei impõe para nós um processo regulatório que é bastante complexo, né? Então, antes da expedição de qualquer resolução, a gente tem que passar por avaliação de impacto regulatório, consulta pública e audiência pública, né, são processos que possuem toda uma complexidade, que ensejam realmente uma discussão qualificada com os diferentes stakeholders interessados no tema, e normalmente não são processos também rápidos. Esses assuntos são assuntos complexos, né, que requerem realmente estudos mais pormenorizados, então 10 itens em 2 anos é de fato uma agenda aí bastante ambiciosa. E aqui eu tenho a alegria de dizer que 2 dos itens de 2021 já foram cumpridos, né, nós já temos um regimento interno aprovado, já temos um planejamento estratégico aprovado, e nós estamos já num processo de discussão pública sobre 2 dos temas previstos para 2021. Então, o tema da regulamentação diferenciada para micro e pequenas empresas e o tema dos incidentes de segurança, ambos esses temas já estão sendo objeto de um processo de discussão pública por meio de uma tomada de subsídios, que é um processo ainda antes da consulta pública, né? Então, antes de fazer uma consulta pública formal sobre um documento, uma minuta de resolução, a gente abriu um período para receber comentários da sociedade, de modo geral, a partir de algumas perguntas que nós formulamos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, tá? E aí eu queria entrar realmente no coração do nosso tema hoje, porque a pergunta que a Graça me colocou, e os vazamentos de dados, né, e a segurança da informação, como é que a ANPD está se portando, o que isso tem a ver com a LGPD, e esse é um assunto que de fato merece uma reflexão aprofundada, não apenas em razão da gravidade dessas denúncias que a gente tem visto aí, veiculadas pela mídia, mas também pelo fato de que a gente vive um processo de transformação digital cada vez mais intenso, e isso acaba abrindo novas vulnerabilidades, novos flancos, né? O Brasil é um país que tem tido grandes avanços em termos de ampliação do acesso à internet,
Antes de trabalhar na ANPD, eu sou servidora de carreira da Anatel, depois eu trabalhei no Ministério das Comunicações, também no Ministério de Ciência e Tecnologia, e durante muito tempo eu trabalhei em políticas públicas para ampliação do acesso à internet, e é claro que o Brasil tem sido bastante exitoso, né, a gente está aos poucos reduzindo esse hiato de inclusão digital. Temos hoje 70% da população brasileira usando a internet, inclusive classes de menor renda. Temos quase 100% da população brasileira coberta por redes móveis de telefonia. As pessoas usam intensamente os seus smartphones. Duvido que tenha alguém aí assistindo que não tenha smartphone ou que não utilize rotineiramente esse equipamento, né? E também uma ampliação expressiva do número de dispositivos conectados, e isso é algo que também nós temos buscado incentivar por meio de políticas públicas voltadas, por exemplo, à desoneração de terminais de comunicação máquina a máquina, né, para incentivar o uso da internet das coisas. E é claro que tudo isso é muito maravilhoso, mas isso também tem, digamos assim, um outro lado que diz respeito a esse fenômeno cada vez mais acentuado de coleta de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais que são produzidos a nosso respeito, que nós próprios produzimos, que circulam aí nos ambientes digitais numa velocidade, numa variedade e num volume inéditos na história da humanidade. E isso associado a tecnologias, enfim, de tratamento de Big Data, tecnologias de analytics, inteligência artificial, né, redes de quinta geração, computação em nuvem, enfim, todos esses fenômenos que a gente está vivenciando tão intensamente, especialmente nesse contexto de pandemia, que é o nosso novo normal, são fenômenos também que ensejam novos riscos, seja em função de vazamentos, que é talvez um cenário assim, patológico, né, quando tudo deu errado, seja mesmo em função de tratamentos inadequados que possam ser dados a esses dados. E aqui a gente tem também uma grande discussão, né, sobre do que nós estamos falando, afinal de contas. E quando a gente abre os jornais, assim, para um público talvez não especializado, que certamente não é o caso dos participantes desse seminário, a gente vê muita confusão no uso de termos como segurança da informação, segurança cibernética, defesa cibernética, crimes cibernéticos, proteção de dados pessoais. E existe realmente uma tendência de que tudo isso seja, né, misturado, colocado numa salada, como se fosse a mesma coisa, né? É tudo categorizado debaixo desse grande guarda-chuva de riscos no ambiente digital. E aqui eu sei que eu estou falando com uma plateia de especialistas, naturalmente, e eu acho que é muito importante nós, como, enfim, atuantes nessa área, explicitarmos as diferenças entre esses termos. Não são diferenças apenas semânticas, mas são conceitos que ensejam atitudes diferentes, cautelas diferentes, e também a atuação de órgãos públicos diferentes. Então, crimes cibernéticos é polícia, né, Polícia Federal, Ministério Público. Segurança cibernética, qual é a relação de segurança cibernética com segurança da informação, né? Existe um conceito amplo de segurança cibernética, um conceito mais restrito, né? O que tudo isso tem a ver com proteção de dados pessoais, né? E eu queria explorar um pouquinho essas interseções, sem nenhuma pretensão de exaustividade, porque quando eu trato desse assunto em sala de aula, por exemplo, normalmente dedico 1 ou 2 aulas só para falar sobre esses temas, e hoje a gente está aqui num momento um pouquinho mais reduzido, né? Então eu vou ser mais breve. Mas, de maneira geral e muito simplificada, normalmente, quando se fala em segurança da informação, os especialistas têm em mente esse acrônimo, DICA, né, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, que são conceitos também previstos em normas técnicas, normas ISO, ABNT, né, a gente vê muito esse conceito de CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, né, também são critérios incorporados nas normas expedidas pelo Gabinete de Segurança Institucional aqui no Brasil, né, também pelo decreto que trata da nossa política de segurança da informação e pela própria estratégia de segurança cibernética. Ao passo que quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente está falando de um tema que é um pouquinho diferente, que é qualitativamente diferente, e nesse sentido eu acho sempre muito interessante notar que a Lei de Proteção de Dados Pessoais brasileira não é uma criação assim inédita, né, do nosso legislador, mas se insere numa longa cadeia evolutiva de leis desse tipo, que começa lá na década de 70, na Alemanha, quando começam a surgir as grandes bases de dados, né, e ao longo dessa cadeia evolutiva a gente consegue claramente perceber uma mudança de inflexão entre a ideia de privacidade, que muitas vezes é traduzida como um direito de ser deixado em paz, né, a ideia muito fortemente associada à proteção de dados sigilosos, dados que não devem ser tornados públicos, e aí tem um link forte com a ideia de segurança da informação, né,
transitando desse conceito para um novo conceito, um conceito que é mais amplo, que é o conceito de proteção de dados pessoais, calcado na ideia de autodeterminação informativa, né? Então, quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente não está falando de segurança da informação, tampouco estamos falando de privacidade, né? Muitas vezes a gente vê o termo privacidade de dados, né? Proteção de dados pessoais é muito maior, porque é uma disciplina que se preocupa não apenas com a proteção de dados que devem ser mantidas no ambiente restrito, mas sim com a circulação de dados de maneira legítima numa sociedade que é, afinal de contas, movida a dados, né? Então, quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente não está querendo impedir que o dado circule, mas sim viabilizar que ele circule de maneira a respeitar os direitos do titular desse dado, que é o indivíduo, né, o ser humano a quem esses dados se referem. E isso decorre também do fato de que a gente passa a reconhecer a proteção de dados pessoais como um verdadeiro direito fundamental. Existe uma discussão sobre isso já no Congresso Nacional, também no âmbito do STF, tem julgados que caminham na direção de reconhecer esse direito fundamental, de modo que o dado pessoal não é só um bit, um byte, né, um dado que precisa ficar reservado, guardado num cofre ou dentro de um data center, mas sim uma projeção da personalidade humana. Então, falar de proteção de dados pessoais significa, essencialmente, criar mecanismos para que o titular dos dados possa controlar, né, possa ter protagonismo sobre a forma como ele se apresenta no mundo, né, é um conceito muito mais amplo. E esse é um conceito que tem sido incorporado progressivamente. A gente tem hoje mais de 130 países no mundo que possuem leis desse tipo, 90% dessas leis criam autoridades especializadas, como é o caso da ANPD, e a nossa lei, né, semelhante ao que acontece em outros países, é uma lei que busca se calcar em vários parâmetros constitucionais, inclusive. Então, de um lado, os direitos da personalidade, o respeito à privacidade, liberdade de expressão, direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, mas, de outro lado, reconhecendo também a dimensão econômica desses dados, e tanto é que a LGPD tem entre seus fundamentos a ideia de livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, né? E eu acho que o resumo, né, a mensagem que eu queria trazer, assim, de maneira muito sintetizada, é que, de fato, segurança da informação e proteção de dados pessoais são disciplinas que têm raízes um pouquinho diferentes, né? Então a segurança da informação nasce ali nas organizações técnicas de padronização, tem normalmente equipes, por exemplo, os CSIRTs, os CERTs, né? No governo federal, o GSI, além disso, o CERT-BR, dentro do CGI, como organizações líderes, né? E no caso da proteção de dados pessoais, nós temos aqui uma disciplina calcada na ideia de um direito fundamental, né? Na ideia de autodeterminação informativa, muito para além do sigilo e da privacidade. E eu queria muito rapidamente concluir, eu sei que já falei quase 25 minutos, eu vou gastar mais de 3 minutinhos, né, para falar como a LGPD trata desses temas, né. Então, a LGPD, ela incorpora, de fato, um princípio da segurança, que é algo muito interessante, né, um princípio da segurança que impõe aos agentes de tratamento a adoção de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. E a LGPD incorpora também essa ideia de prevenção, de accountability, né, a necessidade que as organizações não apenas adotem medidas para prevenir a ocorrência de dano, mas também demonstrem a eficácia dessas medidas. E isso pode ser feito, inclusive, por meio de mecanismos corregulatórios, né, por meio da adoção de códigos de conduta, de boas práticas privadas, que poderão depois ser reconhecidas pela própria autoridade. Então, essa lei é muito moderna, muito aberta nesse sentido, incorpora, inclusive, esses elementos tecnológicos que eu mencionei, de privacy by design, security by design, além das boas práticas empresariais, né. Eu queria só concluir falando rapidamente da questão dos incidentes de segurança, né. A LGPD determina que incidentes de segurança devem ser notificados à ANPD pelo controlador, né, notificados não só para a ANPD, mas também ao titular de dados, porque, de fato, a ciência de um incidente é quase que um pré-requisito para que o titular possa exercer os seus direitos, eventualmente pleitear alguma reparação, se proteger de maus usos, né, não apenas de golpes, né, de roubos de identidade, mas também de riscos reputacionais associados ao uso de seu nome, de seus dados pessoais em contextos inadequados, né. E nós na NPD, preocupados com esse tema e cientes da importância desse assunto, recentemente publicamos, agora em fevereiro, algumas orientações para os agentes de tratamento sobre
como, né, notificar a NPD, como notificar o titular, e aqui nós estabelecemos o prazo a título indicativo, porque isso não está ainda regulamentado, de 2 dias úteis para que a NPD seja notificada. Por que 2 dias úteis? Porque esse é um parâmetro que já existe no decreto que regulamenta a lei do cadastro positivo, né, então já se aplica a determinado segmento econômico, e 2 dias úteis acaba sendo muito parecido com as 72 horas do GDPR, que também é um parâmetro internacionalmente reconhecido. E nós também iniciamos um processo de tomada de subsídios, então esse é um processo que está aberto agora até o dia 24 de março, no nosso site vocês podem encontrar essas informações, e nós formulamos aqui uma série de perguntas, acho que são 13 perguntas, que buscam de fato obter entendimentos, obter esclarecimentos, obter opiniões, né, sobre como a gente pode caracterizar e mensurar esse risco ou dano relevante, se a gente poderia estabelecer regras diferenciadas em função do tipo de risco ou do tipo de dano experimentado, quais informações devem ser notificadas à NPD, será que esse prazo de 2 dias úteis está bom, não está bom, era bom ampliar, reduzir, né, como a gente pode avaliar a gravidade de um incidente de segurança, né, e que tipo de providências a NPD deveria determinar aos controladores de dados quando ocorre um incidente, né. Então, concretamente, aconteceu um incidente, o que a NPD deveria orientar, como comunicar ao titular, né, que tipo de medidas de mitigação poderiam ser adotadas nesse momento. Então, eu gostaria de concluir essa fala aqui usando direitinho os meus 30 minutos, sem atrasos, convidando todos que nos assistem a darem uma olhada no site da NPD, a olharem nossa tomada de subsídios e nos ajudarem a refletir sobre esse tema que é tão importante, né, que afeta tão diretamente a vida de todos os brasileiros, para que a gente possa logo mais produzir uma minuta de regulamento, que vai passar também por consulta pública, para lidar com esse tema que é tão importante na nossa sociedade e na nossa economia movida a dados. E com isso eu vou encerrar aqui minha apresentação, interromper meu compartilhamento, e eu estou inteiramente à disposição para receber eventuais perguntas ou continuar discutindo sobre esse assunto com vocês. Muito bem, Miriam, você abrilhantou ainda mais o nosso evento. Um dos comentários, sensacional a palestra da Miriam, uma verdadeira aula, não é, Graça? Com certeza, muitos comentários aqui, excelentes aí. Muitas perguntas também, viu, Miriam? Então, vou ter que ser bastante seletiva aqui e fazer aqui um trabalho de aglutiná-las aqui. Algumas, com certeza, insistem aí em alguns pontos, embora nós estejamos desde o início do dia falando sobre todos esses aspectos, estivemos aqui um talk show de abertura com a presença do Coronel Arthur Sabá, Fabrício Mota Alves, o Sucupira representando aí os DPOs, sempre ficam questões, né? E a primeira delas que eu vou colocar para você é a expectativa justamente em relação a essa questão dos mega vazamentos, né? Todos acompanharam, se preocuparam, a gente ao longo do dia conversou muito sobre o impacto disso, principalmente para a comunidade de segurança, para os profissionais que lideram, mas há uma expectativa em relação à punição, a se chegar efetivamente ao fim dessas investigações. Qual é a sua visão sobre esse processo? Hoje a gente acha sempre que é tão difícil chegar até o fim desse tipo de investigação, até porque esses vazamentos estão sendo considerados vazamentos antigos, né, não antigos ou vazamento em si, mas antigos no sentido de que há décadas esses dados talvez estivessem na própria internet, na dark web, enfim, e virou aí um grande big data na dark web. Então, qual é a sua opinião sobre como evolui esse tipo de investigação? Perfeito, Graça, é uma pergunta excelente e de fato é uma pergunta que tem sido muitas vezes dirigida à NPD. E aqui eu queria fazer um comentário um pouquinho para esclarecer qual que é o papel da NPD, qual que é o papel de outros órgãos, né, que existem na administração pública e mesmo órgãos não governamentais, né, como o CERT-BR, por exemplo. Então, a LGPD ela traz todo um arcabouço que visa incentivar o comportamento responsável por parte dos agentes de tratamento. A LGPD vai falar do princípio da segurança, vai falar de boas práticas, estruturas de governança, né, então ela cria todo um arcabouço que é para evitar que esse tipo de incidente ocorra, e quando ele ocorre, o que a LGPD quer é que um ator
responsável comunique à ANPD para que possamos juntos, né, verificar qual a melhor forma de mitigar os impactos negativos desses vazamentos. Então, existe aí toda uma estrutura de notificação à autoridade, a possibilidade de aplicação de sanções administrativas, caso se verifique que tenha havido algum descumprimento à legislação, que nem sempre vai ser o caso, né, e uma estrutura baseada nessa ideia de accountability, né, de boa-fé do agente de tratamento de dados pessoais. E o que a gente está vendo no caso desses mega vazamentos é quase que o oposto do que a LGPD prevê, porque são vazamentos que a gente não sabe, a gente, eu digo, a sociedade brasileira, não sabemos quando aconteceram, possivelmente ao longo de vários anos, como você mencionou, Graça, e também não temos aqui uma autoria definida, a gente não tem um controlador de dados que levante o braço, olha, aconteceu comigo, né, eu estou aqui para ajudar a resolver o problema. Então a gente tem aí suspeitas, né, várias possíveis fontes, e noticiado pela imprensa com base em ofertas comerciais na dark web, né, então a gente tem aqui realmente um cenário em que muito mais do que um vazamento, a gente tem um cenário, provavelmente, acontecimento de um crime, né, que pode ser um crime cibernético, a invasão de um dispositivo informático, tipificado aí pela lei Carolina Dickmann, ou um outro tipo de crime mesmo, às vezes um funcionário de dentro da empresa teve acesso a uma base de dados, ou foi vítima de algum tipo de engenharia social, né. Então, realmente, um fato criminoso que merece ser apurado pelos órgãos de investigação criminal, né, a gente está falando aqui de um crime, e, portanto, quando a NPD tomou ciência dessas denúncias, né, quando a NPD foi acionada, o que nós fizemos de imediato foi buscar a cooperação com outros órgãos que possuem competências investigatórias e equipes forenses realmente capazes de fazer esse tipo de investigação criminal. Então, a gente acionou Polícia Federal, a gente tem um diálogo muito bom, muito corrente com o CERT-BR, que é uma organização que faz parte do NIC, né, que lida, né, monitora cotidianamente incidentes de segurança na internet. Em determinado caso, falamos também com o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, além de acionar, em alguns casos, órgãos reguladores setoriais, as próprias empresas apontadas como potenciais fontes, né, dos vazamentos, e também a Secretaria Nacional do Consumidor, porque muitas vezes esses vazamentos produzem impactos no contexto de relações de consumo. Então, eu acho que quando a gente fala assim de um mega vazamento, que é de fato a patologia, né, quando tudo deu errado, é o tipo de acontecimento que atrai a competência de uma pluralidade de órgãos, inclusive órgãos de investigação criminal, que nesse momento vão ter um papel de liderança na investigação e na apuração dos fatos. E eu acho que um segundo ponto que você mencionou, Graça, diz respeito à punição, né, à reparação, e aqui também vale a pena mencionar que, apesar de as sanções administrativas da LGPD não estarem em vigor, né, elas passam a vigorar somente em agosto de 2021, existem muitas outras normas jurídicas que podem, de fato, estabelecer punições ou obrigações de reparação. Então, na seara penal, né, pode haver punições, seja para a empresa é mais difícil, mas para o colaborador, enfim, também na seara civil, né, a possibilidade de buscar reparação perante o Poder Judiciário por eventuais danos materiais ou morais que venham ter sido sofridos, e também normas, digamos assim, do direito trabalhista, né, que uma empresa pode eventualmente punir um colaborador que tenha dado ensejo a esse tipo de acontecimento, caso isso seja constatado. Então, eu acho que o problema aqui não é exatamente a falta de órgãos competentes, mas a necessidade de articular a atuação de todos esses órgãos, e isso nós temos buscado fazer, assim, com muita dedicação, né, criar realmente esses mecanismos de fluxo, de compartilhamento de informações para que todos possamos endereçar essas questões da melhor forma possível. Perfeito. Outra pergunta mais geral, depois o pessoal está mandando muitas perguntas, tem muitas específicas aqui, eu vou fazer uma segunda pergunta geral e, se houver tempo, a gente traz as específicas. Hoje, na parte da manhã, nós chegamos a tratar um pouco desse assunto, que é justamente o que você mencionou, né, esse deadline de agosto para a entrada aí em vigor das sanções. E não houve tempo e surgiram muitas perguntas depois sobre o quanto realmente a ANPD ela está preparada ou está se preparando para cumprir esse cronograma. Avaliamos também a PL que está circulando, que propõe o adiamento, mas na parte da manhã, pelo talk show, a opinião geral dos participantes é que a probabilidade de se prorrogar a entrada em vigor das sanções é mínima, a probabilidade quase zero. O Fabrício ainda fez eu não apostaria 1 centavo que isso acontecesse, e muitos aqui na plateia disseram, eu também não. Então, na verdade, a discussão maior aqui, ou a pergunta principal, é justamente se a NPD, se você acredita que vai haver tempo
para estar preparada para isso? Sim, Graça. Então, eu não me arrisco a fazer uma análise política, acho que o Fabrício vai fazer isso muito melhor do que eu, mas na NPD nós estamos trabalhando com o prazo de agosto, tá? Agora também é preciso ressaltar que todo o processo sancionador é um processo também que é complexo, né? Então a gente está nesse momento já com minutas de regulamento de sanções, depois é preciso trabalhar em metodologia para aplicação de multa, tudo isso é um processo que não é simples, não é fácil, ainda tem que passar por consulta pública, audiência pública. Então o que a gente está fazendo é um cronograma de trás para frente, né? A gente botou lá a data de agosto, a gente está contando para trás os prazos que a gente tem para cada etapa do processo regulatório e trabalhando realmente com esse prazo. E vale lembrar também que as sanções administrativas, elas requerem um processo administrativo no qual haja oportunidades de ampla defesa, contraditório, né, oportunidades também de recurso administrativo. Então, eu acho que uma mensagem importante nesse sentido é que não necessariamente a sanção é a melhor forma para a gente promover a conformidade à LGPD. E uma reflexão que nós temos tido, inclusive em diálogo com agências como a Anatel, a ANEEL e outras, né, que têm uma experiência grande com o processo administrativo sancionador, é que muitas vezes é preferível a gente buscar uma advertência, uma sanção, digamos assim, menos gravosa para incentivar o ator regulado a corrigir o seu comportamento, do que tacar uma multa de 50 milhões, porque, digamos assim, a primeira multa é muito importante, a 10ª multa ninguém mais dá credibilidade a ela, né? A gente tem em setores regulados um passivo muito grande, multas aplicadas e não pagas, judicializadas em muitos casos, e eu acho que quando a gente pensa em promover uma mudança de cultura, nosso objetivo não é aplicar uma sanção, nosso objetivo é promover a mudança de cultura, corrigir o comportamento, né? E por isso nós temos dado também muita ênfase ao papel educacional que a NPD tem, que está previsto em legislação, não apenas por uma questão filosófica, mas uma questão pragmática mesmo. A gente quer que os dados possam circular com confiança, né, com legitimidade, e para isso é preciso promover o compliance, e nem sempre a promoção se dá por meio do chicote, às vezes é por meio da cenoura, né, do incentivo. Perfeito. Pessoal, bom, a gente adoraria ficar muito mais tempo, eu vou selecionar mais uma ou duas perguntas aqui no máximo, mais específicas. A pergunta que eu tenho mais específica aqui é do Damião Oliveira, e ele diz o seguinte: como já sabemos e já foi elucidado, né, Miriam, na sua explanação, vai existir e é necessário uma multidisciplinaridade na NPD, mas existe previsão legal para concursos públicos em alguns níveis, para algumas funções na NPD, e a NPD vai possuir um DPO? Excelentes perguntas, né? Então, neste momento, a gente não tem previsão de concurso público específico para a NPD, e nós estamos trabalhando por meio da requisição de servidores públicos que atuam em outros órgãos. Muitas das pessoas que hoje estão conosco passaram por um processo seletivo, né? Então, de fato, ainda em 2019, a Presidência da República abriu uma chamada para servidores que tivessem interesse em se candidatarem. Foi criado ali um banco de currículos, e quando os diretores tomaram posse, nós aproveitamos muitos desses currículos de pessoas que haviam se candidatado, que nós nem conhecíamos anteriormente, mas que pela sua expertise, sua experiência, né, suas qualificações, foram convidados a assumir posições na NPD. Eu espero, sinceramente, que no futuro a gente possa pensar num concurso público, mas isso exigiria possivelmente a criação de uma carreira específica, né, ou aproveitamento de outras carreiras, então não é uma coisa que a gente consegue imaginar assim para o curtíssimo prazo, né. E sobre a questão do encarregado, é uma excelente pergunta também, a gente tem debatido isso internamente. Hoje nós estamos na estrutura da Presidência da República, então nós somos um órgão da Presidência, e existe uma discussão sobre se a gente vai ter um encarregado para a presidência, ou se a NPD vai ter o seu próprio encarregado, e é algo que não foi definido ainda no momento, a gente está ainda avaliando essa questão. Perfeito. Comentário e pergunta do Marcelo Lima: alguns órgãos públicos, Miri, estão atribuindo a função de encarregado de dados a um comitê, a uma equipe dentro do setor público. Esse formato, ele está adequado ao disposto na LGPD? Então, eu vou começar dizendo que a NPD ainda não expediu orientações sobre esse assunto, então é um tema que ainda vai ser estudado e aprofundado, mas eu acho importante observar algumas questões, né? Então, em primeiro lugar, existe uma instrução normativa do Ministério da Economia que trata do papel e das atribuições do encarregado. É uma instrução que foi discutida conosco na NPD de maneira informal, a gente acha que é um parâmetro interessante para ser observado, e normalmente o encarregado é um indivíduo, assim, a ideia é que haja um ponto focal, né,
Isso, por outro lado, não elimina uma questão que é o fato de que esse encarregado vai ter que se relacionar com muitas áreas de uma organização e que, por isso, é super desejável que ele seja apoiado por um grupo de pessoas que tenham uma visão ampla da organização. Então, inclusive no ministério que eu trabalhei anteriormente, o Ministério das Comunicações, a gente previu que haverá um encarregado, mas também a gente criou um comitê gestor de proteção de dados justamente para permitir que as áreas finalísticas, né, e as diferentes áreas de negócios, entre aspas, né, daquele ministério pudessem opinar, pudessem estar representados e pudessem facilmente ser acionadas pelo encarregado no desempenho de suas funções. Então, eu diria que não existe hoje, assim, uma receita de bolo, faz assim, faz assado, e no fim das contas, vai depender muito das características da organização, da sua estrutura. A gente tem, por exemplo, ministérios enormes, como o Ministério da Economia, que são praticamente 7 ministérios em um, a gente tem organizações menores, né? Eu acho que necessariamente uma avaliação do caso concreto vai ser importante para que se possa verificar qual que é a melhor estrutura, não apenas para apoiar o encarregado, mas para promover realmente a conformidade à LGPD de maneira mais ampla. Perfeito. E estou aqui já selecionando um pouco, porque realmente temos que encerrar. Uma pergunta interessante do Sávio Ricardo é a seguinte: na sua opinião, Miriam, como que a gente acelera o aculturamento sobre segurança e proteção de dados, né, nesse cenário que é necessário, com empresas que nunca observaram, que não têm essa cultura organizacional? Quer dizer, vocês têm falado bastante, acho que ele se refere vocês aos líderes, né, os que estão à frente da NPD, por esse trabalho de conscientização, mas efetivamente na prática vai haver alguma ação específica que vai contribuir nesse sentido de aculturamento? Vocês estão pensando em algo nesse sentido de conscientização também? Estamos pensando sim, Graça, inclusive no nosso planejamento estratégico a gente previu ali, dentre as nossas ações, né, que inclusive vão ser monitoradas, a realização, por exemplo, de workshops, de iniciativas de capacitação, e eu acho que, inclusive, todos os diretores têm individualmente feito um esforço muito grande para participar de eventos, de mesas redondas, de discussões públicas, para trazer um pouquinho essa mensagem, para mostrar a cara da NPD e buscar esclarecer a importância da proteção de dados pessoais, que vai, inclusive, além da segurança da informação, que é um tema sobre o qual a gente já discute há muito tempo. Então, essa é, sim, uma preocupação. A gente está estabelecendo parcerias para promoção da elaboração de cartilhas, material didático, tudo isso eu acho que é muito importante, talvez até mais importante do que o temor de uma sanção que pode vir no futuro, sabe? Perfeito. Miriam, adoraríamos, continuaríamos aqui com certeza com você, muitas perguntas ainda, mas a Miriam está sempre aqui conosco, tem participado bastante aqui na TVD, já esteve comigo em entrevistas, temos aí a nossa agenda Security Leaders, e sempre que possível a gente vai ter o imenso prazer de receber a Miriam aqui. Parabéns, Miriam, excelente, todos aqui estão parabenizando você pelo esclarecimento, né, por uma palestra esclarecedora. É um momento onde se precisa entender, né, com detalhes, como é que funciona, como é que está organizada, e principalmente entender esse cronograma. Então, isso ficou bastante claro, e só peço desculpas àqueles que, infelizmente, não pude trazer todas as perguntas, mas a gente vai continuar aqui, né, na TVD, e quem sabe a gente faz mais uma rodada aí depois na TVD com a Miriam. Miriam, muitíssimo obrigada, boa sorte, né, nesse trabalho tão importante, tão necessário para o nosso país. Muitíssimo obrigada em nome de toda a equipe do Security Leaders e todos que nos assistem pela internet. Muito obrigada, Graça, a você e a toda a equipe, a todos que nos assistem, é sempre um prazer participar desses eventos, e eu fico super à disposição, queria convidar todos para olharem nosso site, navegarem, olharem os materiais que a gente já produziu, e ficarem à vontade para entrar em contato em caso de dúvidas, porque a gente está aí para isso mesmo, para ajudar a esclarecer. Muito obrigada, Graça. Muito obrigada, Miriam.